Capítulo 340. Redemoinho Calmo. Depois de completar todas as missões na Docas Curast, o personagem bárbaro de Fei já era nível 78. A única coisa que desapontou Fei foi que ele não recebeu nenhuma recompensa especial. Parecia que ele só poderia receber recompensas especiais depois que todos os outros 6 personagens passassem pelo mapa. Afinal, ele só conseguiu suas 3 habilidades milagrosas depois que todos os seus personagens completaram o acampamento dos trapaceiros. Para se tornar uma elite de classe Lua mais cedo, Fei não voltou para os outros personagens. Em vez disso, ele entrou no quarto mapa Fortaleza do Pandemônio como um bárbaro. Ouviu-se que o arcanjo Tirael abriu um portão que permitia aos heróis viajarem até a linha de defesa final que o céu tinha contra o inferno, a Fortaleza do Pandemônio. A Fortaleza do Pandemônio estava localizada nas montanhas em frente ao portão do inferno, e o terreno era realmente rochoso. Havia apenas um caminho ondulado para baixo da Fortaleza do Pandemônio, e tinha menos de 1 metro de largura e continha milhares de degraus. Parecia que era difícil sitiar aquele lugar. No outro extremo do caminho, havia uma planície larga chamada Estepes Exteriores. Depois disso, um caminho estreito levava a Planícies do Desespero. E finalmente, um caminho estreito levava à Cidade dos Malditos. Era óbvio que a Fortaleza do Pandemônio separava o céu do inferno por causa de sua localização estratégica. A Fortaleza do Pandemônio era coberto por nuvens durante todo o dia, e nenhuma luz do sol poderia ser vista. Quando Fei andou sobre os milhares de degraus que levaram à Fortaleza do Pandemônio, ele viu um monte de neblina rosa claro. Foi dito que essa neblina era o sangue que foi evaporado do povo falecido. Os 3 mapas pequenos mais famosos na Fortaleza do Pandemônio eram Estepes Exteriores, Planícies do Desespero e a Cidade dos Malditos. Havia 1 tonelada de demônios poderosos aqui. Havia milhares de cavaleiros brilhantes que lutaram pela liberdade dos humanos aqui, e havia inúmeros cavaleiros santos honrados que lutaram contra o mal aqui. A maioria desses cavaleiros morreu na longa guerra e seu sangue tingiu a terra na cor vermelha. Foi triste ver que esses cavaleiros que morreram pela honra foram usados pelo mal. Seus cadáveres estavam manchados pelo poder do inferno, e todos eles se tornaram monstros e demônios. Com as lâminas nas mãos, todos se tornaram parte do mal. Era triste ver por causa que eles estavam orgulhosos de suas lâminas que matava o mal antes de morrerem. Este era o cenário para a Fortaleza do Pandemônio. A primeira coisa que Fei fez quando entrou na Fortaleza do Pandemônio foi conversar com os NPCs. Ele queria ver se eles tinham inteligência, e o resultado não o surpreendeu. Esses caras eram como simples programas de computador que funcionavam rigidamente. Com exceção dos diálogos predefinidos, eles não podiam se mover e interagir com Fei como os NPCs no acampamento dos trapaceiros no modo bárbaro. No Palácio de Ouro na Fortaleza do Pandemônio, Fei encontrou o arcanjo Tirael que ele havia conhecido antes. Este poderoso anjo usava um conjunto de poderosa armadura dourada, ele tinha um grande par de asas e também tinha numerosos tentáculos brancos. Mesmo que ele fosse apenas um NPC chato, a aura poderosa em torno dele não podia ser ignorada. Na verdade, esse Palácio de Ouro estava cheio de sua pressão distinta. Fei teve que admitir que o arcanjo Tirael era o NPC mais poderoso que ele já havia conhecido. A partir deste anjo de tentáculo, Fei recebeu sua primeira missão na Fortaleza do Pandemônio, o Anjo Caído. Ele precisava matar um anjo caído chamado Isual e acabar com sua dor. Essa missão não foi difícil. Logo antes da partida final da competição, Fei finalmente matou Isual e completou a primeira missão da Fortaleza do Pandemônio. Agora, o personagem bárbaro de Fei era nível 79. Com o passar do tempo, todos na capital e na área do acampamento ficaram cada vez mais excitados. Nos próximos 3 dias, 2 batalhas insanas aconteceriam. Uma era entre o rei de Chambord e o cavalo negro Shevchenko, e a outra entre Santo Marcial de Zenit, Krasik e o Santo Marcial de Spartax, o Kunta.
A partida do ranqueamento dos reinos era a batalha entre a geração mais jovem e representava o futuro do Império Zenith, e a outra batalha era a batalha entre a geração mais velha e representava o destino dos dois impérios. Não importava se era o nível de força ou significado, ambas as batalhas eram de primeira linha. Foi por isso que todo mundo estava animado. Como a batalha entre o rei de Chambord e Shevchenko estaria ocorrendo amanhã, numerosos olhos estavam monitorando ambas as partes. Além disso, todos os tipos de rumores foram passados. Algumas pessoas disseram que Shevchenko foi gravemente ferido por Onisvort e ainda não se recuperou. Eles suspeitavam que Shevchenko iria se render. Algumas pessoas disseram que, para ter uma partida justa, o rei de Chambord deu de presente uma poderosa poção para Shevchenko para ajudá-lo a se curar. Algumas pessoas disseram que a suposta poção era na verdade um veneno e que Shevchenko estava morrendo. Todos esses rumores só mudaram as proporções de recompensa em todas as casas de apostas em São Petersburgo. As pessoas que buscavam lucro estavam em toda parte, e foi ouvido que todos os tipos de índices de recompensa foram criados para a partida final da competição e a batalha entre os santos marciais. Ouviu-se também que mesmo alguns nobres e grandes forças participaram dessas apostas, e alguns até disseram que essas casas de jogo foram criadas por esses nobres. De fato, sabia-se que a princesa mais velha apostou muito dinheiro tanto no rei de Chambord quanto no santo marcial de Zenith. O segundo príncipe Domingues apostou apenas uma moeda de ouro em Fei, mas ele não apostou nada na batalha dos santos marciais. O mais surpreendente foi que tanto o quarto príncipe Cristal quanto a princesa da família Beag apostaram muito dinheiro em Shevchenko. Como a maioria das pessoas acreditava que o rei de Chambord ganharia a partida do ranqueamento dos reinos, as pessoas que apostassem nele só seriam recompensadas minimamente. A força do rei de Chambord falou por si. A batalha dos santos marciais foi ainda mais unilateral. Até mesmo os apostadores mais arriscados e gananciosos apostam no santo marcial Krasik. Embora as pessoas não pudessem dizer qual santo marcial era mais poderoso, os cidadãos de Zenith decidiram acreditar que o santo marcial de Zenith ganharia. Quando o império de sua casa estava em risco de entrar em colapso, os cidadãos mostraram uma rara coragem e união. Era tarde. Dentro do acampamento de Chambord, Fei ainda estava instruindo Inzaghi e os 4 pequenos dragões. Esta foi a vida de Fei nos últimos 2 dias. Durante o dia, ele instruía seus discípulos e praticava com seus subordinados. Além disso, ele não se esqueceu de ajudar o pai de Robin, o velho Aryang, a se curar. Depois de alguns dias de cura e uma quantidade mínima de poção Ulk, os antigos músculos da perna de Aryang ficaram mais fortes. Agora, ele era capaz de andar devagar com uma bengala. Nos últimos 2 dias, Fei também não saiu do acampamento de Chambord. Exceto por descansar à noite, ele estava sempre dentro das vistas das outras pessoas. Para os de fora, eles sentiam que o rei de Chambord estava realmente confiante em si mesmo e não precisava se preocupar com a partida final. No entanto, Fei sempre recebia 2 cartas com informações quase idênticas sobre ele. Uma era de Paris e sua carta falava sobre as atividades dos espiões da Santa Igreja. Fei teve que admitir que a Santa Igreja era uma máquina poderosa. Uma vez que foi ativado, sua eficiência era insana. Nestes 2 dias, todos que falaram com Fei antes foi investigados secretamente. Até mesmo o Cavaleiro do Sol Dourado Chris Sultan, que havia lutado com Fei, foi convocado pelo bispo da Igreja Regional de Zenith. Se Chris Sultan não amasse Paris, ele não teria contado tudo sobre seu encontro com o bispo. Mas desde então, Paris ficou sabendo que o bispo queria conhecer todos os detalhes da batalha de Chris Sultan com Fei. Alexander, você tem que ter cuidado. A Santa Igreja parece ter te mirado por algum motivo. Espero que você não se envolva na batalha oculta entre o Império e a Santa Igreja. Mesmo se uma elite da classe Lua se envolvesse, ele ou ela seria esmagado em pedaços se fizesse a coisa errada. Lembre-se. Paris lembrou na última carta.
A partir da carta, Fei sentiu que a relação entre o Império e a Santa Igreja não era boa. Na verdade, parecia que havia algum atrito. Foi por isso que Paris achou que Fei foi espionado pela Santa Igreja por causa de seu envolvimento na batalha oculta. Não admira que a força da Santa Igreja esteja agindo de forma muito discreta nos dias de hoje. Como se tivessem desaparecido, o bispo Sergieli nem participou da cerimônia de abertura da competição. Então há uma falha no relacionamento deles, né? Fei pensou. Parecia que a situação em que Zenith se encontrava era ainda mais perigosa do que ele pensava. Sob a superfície calma, correntes subterrâneas estavam surgindo. A outra carta era daquela figura alta que sempre aparecia no portal de teleporte. Este mestre guerreiro era a pessoa que Fei enviou para proteger o velho Zolask e o pequeno Modric no escritório de cartas, que era a agência secreta de inteligência de Chambord. Este mestre guerreiro era na verdade um NPC no acampamento dos trapaceiros, e foi por isso que ele era capaz de usar o portal de teleporte para ir e voltar.